But the current textbook picture is there was a phase in the universe's life before the Big Bang, if you define the Big Bang as the hot, dense phase from which the universe appeared to sort of burst forth 13.8 billion years ago. And that phase is called inflation. O universo teve seu início no Big Bang ou existia algo anterior a esse evento? Brian Cox se destaca como um dos físicos mais renomados no âmbito da língua inglesa. Ninguém aborda a estrutura e o significado do universo de maneira tão simples e acessível quanto ele. Brian Cox rompe seu silêncio e, pela primeira vez, apresenta uma resposta convincente e fascinante sobre o Big Bang. Antes de continuarmos os argumentos de Brian Cox, já deixa seu like e se inscreva no canal, pois hoje entenderemos o que existia antes do Big Bang. Brian Cox é um dos defensores de que o Big Bang aconteceu em todos os lugares, sugerindo que o universo não está se expandindo em direção a algo específico. Brian Cox esclarece um dos equívocos mais comuns em torno do Big Bang. Muitas vezes, concebemos erroneamente que esse ponto inicial ocorreu em um local específico, mas Cox explica que não houve um ponto central de explosão, pois o Big Bang estava presente em todo lugar. A explicação é bastante direta. O universo não teve um início súbito, expandindo-se em um espaço anteriormente vazio. O Big Bang e a expansão do espaço são um só. Portanto, atualmente estamos, por assim dizer, imersos no meio do Big Bang, ou mais precisamente, nas consequências desse evento. Assim como inúmeras estrelas, planetas e outros fenômenos cósmicos, originamos do Big Bang. Se concebermos o início e a expansão dessa maneira, nossa compreensão de início, espaço e tempo sofre alterações. A maravilha e o mistério da cosmologia estão imediatamente à nossa volta, e somos parte integrante desse processo, não apenas meros observadores. Contudo, essa concepção também ressalta a dificuldade de olhar para trás, pois tudo mudou desde então. Os cientistas, no entanto, afirmam que as estruturas hoje são as mesmas que eram durante ou após o Big Bang. Isso é análogo a inflar um balão. Se houvesse pontos nele, eles mudariam claramente com a expansão e se deslocariam na superfície. Apesar das mudanças, as estruturas podem ser rastreadas até a teoria inflacionária, marcando o início do mistério do tempo na cosmologia. Quando contemplamos o céu, estamos, de fato, observando o passado, visualizando os vestígios daquela colossal explosão. Cada ponto no universo hoje foi parte daquele momento inicial. A teoria inflacionária proporciona uma explicação sobre como o universo pôde expandir-se tão rapidamente em um instante, para onde está se dirigindo e possivelmente como eventualmente encerrará. Atualmente, os pesquisadores acreditam que a expansão não será eterna. O universo eventualmente se congelará, esgotará, se romperá por sobrecarga ou se contrairá novamente, assemelhando-se a uma borracha, possivelmente renascendo. A complicação com a narrativa reside no fato de que, até o momento, carecemos de provas concretas para respaldar essas conjecturas. Tanto o Big Bang quanto a expansão ainda não foram validados integralmente. Toda a fundamentação repousa em observações e cálculos de modelos que tentam mapear fenômenos existentes até um ponto inicial. Isso se revela mais desafiador do que inicialmente aparenta. Embora possamos conceber que estamos em um ponto hoje e que o Big Bang ocorreu em um ponto a 13,8 bilhões de anos-luz de distância, essa percepção é equivocada. O Big Bang transcorreu em toda parte e o tempo permeia todo o espaço. Não conseguimos discernir essas grandezas em uma escala linear e, a seguir, encaixá-las em relações onde uma sucede à outra, e algo procede do nada. No entanto, o universo opera com base em relações, na interdependência de determinados tamanhos entre si, os quais manipulamos eficazmente por meio de cálculos fundamentados nessas proporções e dimensões. Albert Einstein formulou a teoria da relatividade geral em 1915, abordando os tamanhos físicos do espaço tridimensional e do tempo. A teoria recebeu apoio por meio de várias evidências reais, incluindo a descoberta da expansão do universo pelo astrônomo norte-americano Hubble em 1929, bem como os efeitos da gravidade, lentes gravitacionais, curvatura do espaço-tempo e a dilatação temporal. Contudo, mesmo Einstein não conseguiu elucidar o que o tempo verdadeiramente é. Ele suspeitava que o tempo constituía apenas uma ilusão na percepção humana. Quanto à dimensão temporal, Santo Agostinho, também conhecido como Agostinho de Hipona, foi um teólogo cristão e filósofo que viveu entre 354 e 430 d.C. Ele apresentou algumas das reflexões mais antigas e profundas sobre a natureza do tempo. Ele observou que definir o tempo é desafiador,
embora todos tenhamos uma compreensão intuitiva do que seja. Agostinho argumentou que o tempo não existe de maneira independente da percepção humana, discernindo entre passado, presente e futuro, ao observar que o passado e o futuro não possuem realidade de alguma forma. O passado não subsiste e o futuro ainda não se iniciou. Apenas o presente pode ser verdadeiramente real. No entanto, quando a luz, que percorreu 13,5 bilhões de anos-luz no universo, alcança os espelhos dos telescópios, seria lógico presumir que essa luz foi emitida de um local e agora atinge outro. No entanto, é crucial recordar que estamos no meio do Big Bang e ele continua a se expandir com nós mesmos no epicentro. Isso nos leva a perceber que a luz não percorreu efetivamente um espaço de um ponto a outro. A expansão do tempo é a responsável pelo efeito no espaço-tempo. Embora o tempo exista apenas em nossa percepção, permanece real para nós. Períodos de tempo se iniciam, transcorrem e concluem-se novamente. Mantemos a noção de um começo e um fim. Para Agostinho, apenas Deus existia fora do tempo, como um ser eterno que criou o tempo e o espaço. Já Albert Einstein encarava o tempo de uma perspectiva física. Sua teoria especial da relatividade já introduzia a ideia de que o tempo não é uniforme em todo o universo. Utilizando o exemplo do balão novamente, é fácil compreender, por meio da imaginação, que o tempo pode passar mais rapidamente na ponta do balão do que na parte mais larga. Einstein não via o tempo como algo absoluto, mas como algo interrelacionado a outras grandezas, especialmente a velocidade e a gravidade. No entanto, surge um problema intrigante. Nós, integrantes deste universo em expansão, conseguimos desvendar suas origens e determinar se algo existia antes de seu surgimento? Segundo as exposições de Brian Cox, essa tarefa é viável. O Big Bang, tido como o ponto inicial do tempo, introduz a concepção da singularidade, um estado desprovido de tempo, espaço ou matéria. Contudo, é desconhecido o que residia na origem dessa singularidade e se o tempo existia dentro dela. Responder a tais questões não se mostra uma tarefa fácil para os cientistas, especialmente os físicos. Atualmente, para compreender esses processos minuciosos, recorremos à assistência de máquinas. Programas de simulação podem assimilar vastas quantidades de dados e calcular diversos cenários que se alinham os valores estabelecidos pela física e matemática. Antes desses avanços, de acordo com os cálculos, não havia absolutamente nada. Entretanto, a física quântica nos revela agora que o nada é uma impossibilidade. O vazio é uma constante manifestação de partículas emergindo incessantemente de um campo, anulando-se mutuamente e desaparecendo novamente. Nenhuma dessas partículas assume uma existência definida. A flutuação, medida pelos nossos padrões físicos, é nulidade, zero, e ao mesmo tempo constitui pura potencialidade, embora não configurada. Brian Cox combina esse conhecimento com outros modelos cosmológicos, argumentando que antes do Big Bang não havia matéria, mas sim um vasto oceano de energia, quase imóvel, porém suavemente ondulante. Mesmo desprovido de estruturas, esse local exerceu influência sobre o espaço e, eventualmente, provocou sua expansão. No início, essa expansão não seguiu a evolução suave e, por vezes, quase lenta que testemunhamos hoje no cosmos, mas sim um momento incrivelmente violento, com forças em ação que se revelam desafiadoras de imaginar. Se adotarmos a metáfora de um mar de energia e a mesclarmos com as ideias de singularidade, obtemos, em vez de um ponto concentrado, um vasto tapete composto por inúmeras partículas. No entanto, afirma-se que o Big Bang teve origem apenas em uma dessas partículas, devido a uma irregularidade nas suaves ondas energéticas de Brian Cox. O espetáculo que presenciamos hoje teve início com forças incrivelmente poderosas, gerando calor imensurável à medida que se expandia. À medida que o universo desacelerava e esfriava, as forças fundamentais do eletromagnetismo, radiação e gravidade formavam partículas que, ao se encontrarem, iniciavam a formação de estruturas, fundamentando a existência de elementos como o DNA humano, planetas, plantas e, é claro, estrelas. Einstein expressava dúvidas sobre o que ocorreu antes do Big Bang. Em sua perspectiva, não poderia haver nada antes desse evento compreensível pelos seres humanos. Contudo, tal conclusão desafia o princípio fundamental de relações de causa e efeito na física. Todo efeito necessita de uma causa ou razão.
A semente gera a árvore, os pais são a causa do nascimento de seus filhos, ou o bater de asas de uma borboleta desencadeia um furacão e assim por diante. Cada experiência humana e todos os processos em nosso mundo material baseiam-se nessas relações de causa e efeito. Portanto, a concepção de Einstein de que nada existia antes da singularidade cósmica parece inadequada. O modelo de flutuação quântica de Brian Cox é agora uma extensão aceita da cosmologia convencional. Apesar de conseguirmos compreender e descrever esses efeitos até o limiar da mecânica quântica, nos deparamos com um domínio que mal conseguimos mensurar e elucidar até o momento. Heisenberg denominou esse limite de fuzziness. Até o presente, não conseguimos decifrar o plano da matéria aqui e agora, pois nossos métodos de medição falham nesse limite, assim como no estado anterior ao Big Bang. A concepção de Brian Cox acerca do tapete de partículas não abrange quantidades mensuráveis. A física quântica revelou outro fenômeno intrigante que pode proporcionar uma compreensão. O componente fundamental do universo é informação, algo que não pode ser criado nem destruído. Dessa forma, nosso universo emerge nas características fundamentais da disseminação e alteração da informação. Se tal informação não pode ser criada nem destruída, então deve ter sido contida na singularidade ou nesse vasto tapete de energia neutra de onde tudo teve origem. A informação não é neutra e tampouco nula. Devemos assumir, portanto, que a informação da qual nosso universo foi construído é eterna. Após entender tudo isso sobre o início do universo, cientistas encontrou algo muito estranho na borda do universo. Clique nesse vídeo para saber mais.